Uma semana mais curta por causa desta Sexta-feira Santa, o dólar fecha a semana a R$ 3,93. A alta provocada exatamente pela reforma da Previdência. Nesta semana, a reforma travada na Comissão de Constituição e Justiça. Tudo fica para a semana que vem. Vamos até Brasília, você confere a última informação. O adiamento veio a pedido do próprio relator, deputado Marcelo Freitas, do PSL, que admitiu a necessidade de fazer ajustes no texto do parecer. Uma sessão tumultuada que durou o dia todo e foi interrompida pelo presidente da comissão, deputado Felipe Francischini. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos, a pedido do relator. Oposição e Centrão se aliaram para evitar que a proposta fosse votada sem a discussão de pontos polêmicos, como os cortes no benefício de prestação continuada, o BPC, que atende à população mais vulnerável, como idosos pobres e pessoas com deficiências, ou a capitalização das aposentadorias, que entrega os recolhimentos do trabalhador a instituições financeiras que, depois de usufruir desses valores no mercado financeiro, devolvem em parcelas mensais depois da aposentadoria. Sob o risco de não aprovar o texto sem as mudanças exigidas e sem conseguir resistir à pressão, o deputado Francischini aceitou o adiamento, mas argumentou que ele não deve atrasar o cronograma do governo. Pelo que eu ouvi falar, o presidente Rodrigo só marcaria o início dos trabalhos da comissão especial no dia 7, então não há nenhum prejuízo de conceder essa questão a pedido dos líderes e do relator para a terça-feira, semana que vem, para que o relatório seja costurado da melhor maneira possível. Tá aí. Não andou desta semana, essa é uma semana complicada, pouca gente no Congresso Nacional, parlamentares não viajam para Brasília, estava na cara que iria acontecer isso. Agora o dólar subiu e a reforma está travada e continua gerando polêmica. Rando. Então, o dólar sobe exatamente pela insegurança da nação. Nós percebemos o seguinte, que quando o dólar sobe, as ações das empresas brasileiras caem, né? Ninguém investe por insegurança. Então nós vemos essa situação da própria Previdência. Nem o relatório para iniciar a votação nós não temos. Não temos nenhum relatório pronto, ainda definido, olha, vai ser dessa maneira. É assim que nós vamos começar a votar em cima desse projeto. Não tem isso definido ainda. E nós sabemos a importância que é essa reforma da Previdência. Porém, tem muitos pontos que têm que ser discutidos de fato. E as coisas não andam, estão travadas, né? Isso preocupa muito e deixa os investidores numa situação de insegurança absoluta. Aí o que acontece? As pessoas correm e compram o dólar. Por quê? Porque o dólar dá uma segurança maior do que pura e simplesmente as ações ou investimentos nacionais. Então, há alguns desentendimentos que acontecem dentro do próprio judiciário, alguns desentendimentos que acontecem em relação à aprovação da Previdência, da reforma da Previdência. Tudo isso gera insegurança para quem quer investir, né? Não se investe em empresas, não se investe na produtividade e compra-se o dólar, e aí vai a corrida para o dólar, apesar de que o Banco Central jogou o dólar no mercado para tentar baixar, mas mesmo com o Banco Central jogando o dólar no mercado, eles não conseguiram conter o preço do dólar, né? Ele subiu em função exatamente da insegurança das pessoas para se investir no Brasil, e esse problema da Previdência que não se resolve, né? Nós não temos nada ainda acertado como será a reforma da Previdência. Nós sabemos que existe um projeto, mas não temos um relatório desse projeto para começar a votar. Então, terça-feira que vai se ler esse relatório, ou vai chegar a alguma conclusão a respeito do relatório. E isso pode se prolongar por muito tempo. Nós sabemos que pode passar o meio do ano tranquilamente, sem aprovar a reforma da Previdência. E isso traz danos grandes para a nação. Por quê? Porque as pessoas ficam inseguras em relação ao investimento. Rando, essa crise no Supremo Tribunal Federal, a manchete do site da Folha é muito forte, está aqui em derrota para Toffoli, Moraes recua e revoga censura a sites. Essa crise no Supremo afeta a economia do país?
é claro que afeta. Você fala, mas a crise é no Supremo, né? Um diz que tinha que censurar a imprensa e o outro liberou completamente a censura. Então as pessoas olham, puxa vida, se dentro do próprio Supremo não estão chegando a um acordo, né? O Toffoli com o ministro Alexandre de Moraes, se não estão chegando a uma definição, a um acordo, como que fica o resto da nação brasileira? O restante dos poderes. Se esse seria o poder máximo e eles não estão se entendendo, como é que fica a intenção de investimento, né? A expectativa de investimento no Brasil, se o próprio Supremo não está se entendendo? Eu acho que seria muito mais fácil ter resolvido isso, ter deixado livre as pessoas para fazer os seus comentários, a imprensa livre. Nós sabemos que cada um que faz o seu comentário tem que se responsabilizar por ele, portanto o judiciário é para julgar se foi feito corretamente ou não foi feito corretamente, mas não é para censurar. E isso causa um problema muito sério na nação de insegurança de investimentos. É muito sério realmente. A economia brasileira tem que crescer, o país precisa se modernizar. Para isso, é preciso investimento pesado na tecnologia e no treinamento da mão de obra. Confira a matéria. Apresentar tecnologias inovadoras para o mercado e promover atividades que ajudem a alavancar o setor no país. Essa é a ideia do Laboratório de Inovação do Varejo, um espaço físico e digital para conectar indústrias, governos, empreendedores e investidores, além, é claro, de desenvolver e disseminar novas tecnologias. Mais uma novidade foi lançada nesse sentido, a ótica do futuro. O repórter Ricardo Ferraz foi conhecer de perto essa novidade e conta agora pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha a programação da TV Brasil. O Laboratório de Varejo é uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e fica em um shopping aqui em São Paulo. Empresas novas com foco em tecnologia, as chamadas startups, são convidadas a desenvolver soluções tecnológicas para o varejo que possam ser testadas ali mesmo, em uma loja no shopping. Dessa vez, eles inventaram uma máquina parecida com essas de venda de refrigerante para quem pretende comprar óculos. Para o consumidor saber como os óculos vão ficar no rosto, eles criaram uma espécie de espelho virtual com uso de realidade aumentada. Eu conversei com o Fábio Pina, subsecretário de Comércio e Serviços do Ministério da Economia, sobre a participação do governo federal no fomento a esse tipo de iniciativa. O varejo talvez seja um dos setores mais óbvios para que isso ocorra, porque é o termômetro de toda a economia, é onde a gente sente o que está acontecendo, é onde o consumidor quer ter a experiência. O consumidor já consome muito digitalmente no seu celular, mas ele pode também ter uma experiência moderna, diferente nas lojas e também remotamente. Então acho que o governo precisa incentivar e está incentivando esse tipo de avanço, é a evolução natural e incentivando a indústria 4.0, o varejo mais moderno, o varejo digital, né? O varejo, o comércio eletrônico, ele vai estar na ponta, vai estar ajudando o país a chegar na ponta da economia mundial. Tá aí, o país tem que crescer e tem que se modernizar. Isso é básico, é totalmente necessário, não, Rando? A palavra-chave é tecnologia. Tecnologia. Isso é alguma coisa assim de extrema importância. Nós vivemos um problema hoje exatamente em função do passado que nós tivemos. Durante o governo militar, o que aconteceu? Nós tivemos a famosa reserva de mercado. A reserva de mercado foi aquela em que não podíamos importar máquinas e não podíamos ter automação industrial. Então o militar ficou todo o seu período sem permitir a automação industrial e sem permitir a tecnologia. Por quê? Porque geraria desemprego em pleno governo militar. Então eles fizeram a reserva de mercado. Hoje nós pagamos um preço do nosso produto ser mais caro, porque a nossa tecnologia é mais fraca do que a americana, do que a alemã, do que a própria italiana. Se você pegar nos Estados Unidos,
as pessoas foram desenvolvendo máquinas e foram se aposentando. Aqui no Brasil, não. Quando o Collor assumiu, ele falou assim, globalização já, é para agora. O que aconteceu? Compraram máquinas automatizadas, linha que tinha 40 pessoas, passou a ter 4, e desempregamos. Ou seja, matamos uma geração viva. Essas pessoas foram para os camelôs, foram trabalhar com um caminhãozinho de 3/4, porque o que eles podiam fazer com a pequena indenização que eles tinham. E eles não foram mais reaproveitados na indústria. Por quê? Eles já tinham as faixas dos 40, 45 anos. Quem foi admitido depois são os filhos deles. Então, nós estamos pagando o preço da reserva de mercado. Né? Faltou do governo deixar livre a tecnologia, desenvolver, e para que nós pudéssemos crescer como o mundo estava crescendo. Nós ficamos parados, totalmente parado, não gerou desemprego, né? Nós sabemos disso, que houve um êxodo rural, foi todo mundo para as capitais, todo mundo para a cidade, e não gerou desemprego, porque as indústrias, as máquinas eram mecânicas e não automatizadas. Quando automatizou, nós tivemos desemprego, tivemos um problema. E hoje o que está faltando no Brasil, o que é? 100% de automação industrial, tecnologia. Mas para isso nós não podemos, pura e simplesmente, implantar tudo de repente. Nós tivemos um problema muito sério logo após o Collor, e hoje nós temos que voltar à tecnologia. Ou seja, a indústria tem que voltar a se automatizar, de maneira que não precisa colocar a mão para que o produto saia pronto no final da linha. E isso foi impedido completamente. Só podia se importar máquinas na época do militar se fosse para a saúde. O resto nós não podíamos importar. Então nós passamos a ter um problema muito sério na área tecnológica, que nós estamos sofrendo até hoje. Todos os problemas que nós sofremos hoje são decisões tomadas erradas no passado. Ao invés, nós falamos no começo a respeito do diesel. Não fizemos opção pela ferrovia, e sim pela rodovia. É um preço que estamos pagando hoje. Tivemos a reserva de mercado. É um preço que estamos pagando hoje por não ter tecnologia. A indústria hoje tem que se tornar muito mais tecnológica, de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Nós temos que ter preço internacional competitivo. Se nós não tivermos preço internacional competitivo, nós não exportamos. Não é só a questão da tributação. Então tem que ter tecnologia para produzir em quantidade, para que a gente possa realmente crescer o nosso PIB. E ao mesmo tempo o governo tem que olhar para a indústria em relação a crédito e em relação à tributação também. Então essa tecnologia tem que andar junto. Infelizmente nós ficamos 20 anos parados em relação à tecnologia. Bem, só para a gente concluir, o salário mínimo vai subir de R$ 998 para R$ 1.040 só do ano que vem. Na hora de subir salário, é a inflação camuflada do IBGE, 4%. Na hora de subir preço, tarifa, impostos, é de 10% para cima. O povo não está aguentando. A inadimplência no país chega a 65 milhões de brasileiros. Só para a gente concluir, destaque final. Rando. Nós tivemos 0,75% de inflação oficial no mês passado. Eu não sei como que vai fazer, para camuflar o que está acontecendo. Porque você vê que a carne disparou o preço. E o boi, no preço final para o produtor, não subiu tanto, né? Nós vemos que os produtos de mercado subiram muito. O hortifruti, né? O produto, de uma maneira geral, né? Como você falou no início a respeito do tomate, o tomate é sempre o vilão, né? Porque ele é produzido em estufas e ele está subindo violentamente. Então nós sabemos que a inflação, ela é muito mais do que está se divulgando. Não adianta você camuflar uma situação e depois você ter que contornar essa situação, fazendo algum acerto dentro da economia para contornar o que está errado. Eu acho que nós temos que parar de camuflar essa inflação, divulgá-la exatamente e pensar que não dá para captar dinheiro a 6,5%. Tem que captar um pouco a mais, porque a inflação está muito alta. Então é uma realidade que tem que acontecer. Muito bem. Bom feriado para você, Rando. Obrigado pela presença. Daqui a pouco, tudo pronto para a encenação da Paixão de Cristo no Parque do Povo. E o presidente Bolsonaro elogia os policiais de Marília que salvaram um bebê de 21 dias
que estava engasgado. A gente volta já já.